Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 79. O povo pede castigo contra os inimigos. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura, tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhece e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, os nossos vizinhos 7 vezes tanto, e o opróbrio com que te vituperam, quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto. Para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Este salmo, amados do Senhor, explica assim, ó. Aqui a destruição de Jerusalém permanece vivida na mente daqui do salmista. Então, assim, o contexto histórico deste salmo é a conquista de Jerusalém pelos babilônicos aqui em 586 a.C. Então, considerando-se a certeza do povo de que Jerusalém jamais será destruída. Se vocês perceberem aqui, fala de certeza, considerando-se a certeza, algo que é certo, né? Do povo de que Jerusalém jamais seria destruída. É provável que tenha sido extremamente difícil para o poeta entender a realidade que estava vivendo. Ele se pergunta até quando Deus continuará a rejeitar seu povo e pede que Deus volte sua ira contra os adversários do seu povo, a fim de defender o seu nome. Então aqui, esse salmista ele clama a Deus, né? Ele confia em Deus de que Deus ele ia entrar com providência, que era a certeza, né? E de que todos os adversários são aqueles que são contra as nossas vidas. Adversário é tudo aquilo, é todo aquele
que tenta nos atrapalhar. Então aqui ele diz assim para Deus e pede que Deus volte a sua ira contra os adversários do seu povo. Então assim, a fim de defender o seu nome, a fim de ter a resposta de Deus, né? Em que Deus hoje, amados, não é diferente. Hoje, amados, não é diferente. Temos que colocar diante de Deus todos aqueles que nos afrontam, todos aqueles que tentam nos ver destruídos, tentam querer ver a nossa destruição. Então, amados, esses que são considerados os adversários, né? Esses que querem fazer com que venhamos enxergar o contrário. Então, trazendo para o dia de hoje, que a gente venha fazer essa oração a Deus, né? Nós clamarmos a Deus o castigo contra os inimigos. Que os inimigos, não que a gente queira que ver a destruição deles, que nós temos que interceder pelos nossos inimigos. Mas esse inimigo aqui é o adversário das nossas almas, que é o diabo. Então vamos pedir a Deus para que Deus nos dê força, poder, sabedoria na palavra dele contra Satanás. Porque quando nós determinamos diante do adversário, que muitas das vezes tem pessoas que são afrontadas pelo fato de não estar na presença do Senhor, não estar sendo temente a Deus. Uma pessoa dessa, amados, às vezes se deixa ser usado pelo inimigo. Então nós temos que rebater, né, as palavras, não com a própria pessoa em si, mas o adversário que está por trás dele, fazendo com que essa pessoa fica, tipo, para vocês entenderem, como querendo nos colocar para baixo, nos ver nos destruir, ver a nossa, tipo, destruição. Hoje, amados, nós podemos dizer assim, poxa, meu Deus, será que tem pessoas assim? Tem, amados. Por isso que nós não devemos contar nossos problemas, o que nós estamos passando com ninguém, só Deus. Porque Deus, Ele sabe o que nós estamos passando. Então, muitos assim, queremos às vezes nos desabafar, queremos contar nossos problemas, não sabendo que ou você pode ser ouvida e a pessoa disser, não, meu irmão, eu vou orar por você. Isso tudo que você está me falando, eu vou colocar diante de Deus também. Vou estar te ajudando em oração. Mas são poucos, queridos, que são assim, que nos ajudam. Então, muitos querem só ouvir e depois, quando vocês dão as costas, criticam de você, né? Diz aí, ó, tá assim, tá desse jeito porque faz e acontece, porque compra demais, porque gasta demais, depois fica se lamuriando. Então, assim, amados, tem um ditado que diz que quem muito fala, ouve o que não quer. Então, tenham cuidados. Leve suas petições diante de Deus. Ele é o único que pode te ajudar. Então, este salmo nos leva a isso, né? A que nós venhamos ter essa certeza de que Deus, ele vai destruir nossos inimigos, né? Então, se delicie, amados, na palavra de Deus, né? Então, assim, tem uma parte aqui que fala, tá até lá em Jeremias, eu vou ler para vocês, o contexto, o estudo desse texto, né? Que diz assim: é provável que tenha sido extremamente difícil para o poeta entender a realidade que estava vivendo, né, naquele momento ali. Então, em Jeremias 7, 33 e 34, diz assim: os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo
e a de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Então, assim, naquele tempo, quando as pessoas morriam, que não tinha família, eram tidos como indigentes, pessoas que não faziam o bem. Então, eles eram jogados a céu aberto. Ali as aves do céu, né? Consumia os corpos daquela pessoa. Então, trazendo para o dia de hoje, amado, que quando nós descermos à sepultura, quando nós viermos a fechar os nossos olhos é, e, e tipo assim, para vocês entenderem, ir para Deus, vamos olhar hoje como nós estamos diante de Deus. Será que se nós formos agora, se Deus permitir que nós venhamos ir agora, será que como nós estamos como indigentes, jogados assim em céu aberto, como pessoas que não teve valia aqui na terra? Então, assim, é uma ilustração que eu trago aqui o texto para que vocês entendam que nós temos que ser útil no reino de Deus, ser útil aqui na terra, ser útil aos nossos irmãos. Entende, amados? Então, assim, é uma reflexão que me leva a entender. O Espírito Santo me faz eu ir por este caminho. Então, a palavra de Deus, ela tem várias formas de interpretação, mas dentro do texto, para que vocês possam entender. Então, assim, não se deixem ser usado pelos inimigos, não se deixe ser usado pelo mal. Seja pessoas de Deus, seja tocados pelo Espírito Santo, se sinta que vocês têm valor, que vocês têm valia, que vocês, um dia quando descer a sepultura, vocês vão deixar seu legado aqui na terra. Quem foi essa pessoa? Quem foi ciclano? Quem foi beltrano? Então, assim, tem uma história de vida bonita, né? E isso saia de vocês natural. À medida que vocês oram, que vocês clamam, que vocês buscam a Deus, Deus ele se chega a vocês e transforma o seu interior. A transformação, amados, é de dentro para fora. Deus nos faz sermos pessoas de valia, pessoas de um ótimo legado, pessoas de valores, possa-se dizer assim, pessoas que têm uma história de vida bonita. Então, vamos nos preocuparmos mais em como nós estamos nos comportando, andando dia a dia, para que venhamos agradar ao nosso Deus e Pai. Então, amados, eu me esforcei um pouco a estar tentando levar para vocês neste texto em que fala que o povo pede castigo contra os inimigos. Então, assim, vamos pedir a Deus para que Deus ele faça justiça, né? A justiça de Deus, amado, ela é tremenda. Então vamos pedir a Deus essa justiça dele, né? Que Deus faça essas pessoas enxergarem como eles estão diante de Deus para eles não serem usados pelo inimigo, e sim ser pessoas usadas por Deus. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por esse estudo de hoje, que o doce Espírito Santo de Deus nos traga o entendimento, a sabedoria, o discernimento da leitura da palavra dele, amados. Então, assim, se os irmãos, as irmãs, meus amigos, amigas e familiares quiser mais interagir nesse texto,
Dê uma lida e peça sabedoria a Deus para que eles possam aplicar nos seus corações o entendimento e a interpretação da palavra dele. Então eu falei um pouco do que veio ao meu coração, né? E que vocês possam também amadurecer a leitura desse texto. Amém, amados? Assim eu agradeço a Deus por mais um estudo e assim que Deus nos abençoe e nos dê um dia cheio de alegria, de esperança, de paz e sabedoria a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai.